Olá amigos, domingão, dia 11 de dezembro, vamos aqui para o nosso radar da semana para os pregões desses dias 12 a 16 de dezembro, última semana aí de Copa do Mundo. Próximo final de semana já teremos aí a final da Copa do Mundo. Infelizmente, nossa seleção está fora, que queda, hein? Mas enfim, vamos lá, vamos falar aqui nesse radar da semana sobre os seguintes ativos: Ibovespa, depois disso dólar, juros DI, contrato aí F25, depois S&P 500, índice, depois falo do petróleo, PTR4, minério, Vale 3, 5 índices setoriais e depois abordando ainda essas ações aqui que estão listadas. São 8 ações mais PTR4 Vale 3, 10 ações aí no total para esse radar da semana. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva aqui gratuitamente no nosso canal no YouTube, deixe o like, o joinha. Eu vou rodar inclusive aqui agora a vinheta e você aproveita justamente para deixar um like, um joinha, comentar aqui embaixo, dar um feedback, falar a respeito, quais ativos você está de olho aí para essa próxima semana, ou mesmo quais ativos que você quer que a gente avalie para a próxima semana, e na verdade, próxima análise de fechamento do pregão. Então, fica atento aí nos comentários, escreve aí pra gente. Agradeço demais sua participação e deixa o like. Então vamos lá, vamos começar aqui falando do Ibovespa. Deixa eu tirar aqui esses ativos da tela. Ibovespa gráfico semanal. Olha o fechamento dessa semana mal para o Ibovespa, 3,94% de queda. Pivôzinho de baixa no gráfico semanal, apontando para perder o suporte no 106,243, o que confirma aí o movimento de baixa pelo gráfico mensal, e aumenta a probabilidade de termos aqui um viés mais de baixa. E o viés já é de baixa de curto a médio prazo, porque aqui a gente tem ali esse pivôzinho de baixa no gráfico semanal, então está apontando um pouco mais para baixo, reforça um pouco mais isso nessa perda do 106,243. E olhando para um gráfico diário do Ibovespa, essa queda aqui, perdendo esses fundos anteriores, retomou a tendência de baixa de curtíssimo a curto prazo pelo gráfico diário. Então temos duas periodicidades apontando um pouco mais para baixo e o mensal também com topo descendente, então um pouquinho mais alinhado para baixo nesse momento o índice Bovespa. Lógico que são vários ativos já um pouco mais prolongados no movimento para baixo, GPS da tendência ficando ali no nível mais, vamos dizer assim, de sobrevenda, que aumenta a chance de ter algum repique de alta. Eu vou falar sobre alguns ativos sobre essa questão de ter algum repique de alta, né? Ibovespa aí próximo da zona de suporte, eu vou botar até um gráfico diário aqui, dar um zoom menos, ó. Dentro dessa zona de suporte aqui, já tem um movimento para baixo, então pode bater aqui nesse patamar e gerar algum repique de alta, mas sabendo que o desafio inicial para o Ibovespa seria voltar para cima do 108.790 a 109.285. Então o Ibovespa precisa primeiramente voltar para aqui para cima dessa região, para trazer uma expectativa um pouquinho mais positiva, sem mudar a tendência de baixa ainda, mas traria uma redução da força por parte dos vendedores. O teto, então, agora por volta dos 108.790 pontos. Seguindo aqui para falar do dólar, nós tivemos aí uma semana para o dólar, deixa eu até tirar aqui o ajuste, tivemos uma semana para o dólar aqui um pouco mais lateral, em definição, alta de 0,28%, entre ali as médias. Cenário, olha só essas últimas semanas do dólar, né? Bem travado, bem enrolado, ou seja, tendência curto a médio prazo indefinida para o dólar. Olhando para um gráfico diário, aqui a gente pode até falar, pô, está numa tendênciazinha de baixo, mas aí gera um fundo ascendente, a tendência está indefinida. Retoma a tendência de alta se voltar para cima desse nível aqui principalmente, ó. Se tivermos aqui no decorrer dessa próxima semana o dólar trabalhando acima da região dos 310 a 315, retoma a tendência de alta de curto prazo pelo gráfico diário, curtíssimo a curto prazo, fica muito mais direcionado para a ponta compradora. Por outro lado, abriu caindo, perdendo a mínima aqui, a mínima desse último pregão, que foi de 239,5, vai reforçar a chance de se ter algo para baixo e focando um pouco mais nas operações aí de day trade, principalmente mais na ponta vendedor, ou seja, tivemos aqui dois pregões para cima,
2 para baixo, 2 para cima, bem fraquinhos comparado ao de queda. Então, nesse momento, ainda com preço abaixo das médias, fica uma expectativa um pouquinho mais para baixo, apesar do fundo ascendente no gráfico diário. Olhando aqui para os juros no gráfico semanal, nós temos aqui os juros dentro de teve uma semana DI, contrato F25, teve uma semana positiva de 1,36%, mas eu diria que é uma correção dessa queda. A tendência ainda é de alta, falando de um prazo maior, mas nesse momento aqui, olhando para o que aconteceu nessa semana e considerando a última semana, a expectativa é da gente ter um candle de baixa, de ter algo para baixo. Podemos até ainda subir, superar essa máxima aqui, sim, mas a expectativa é um pouquinho maior de se ter a perda dessa região aqui, dessas duas mínimas aqui, que seria oscilar abaixo dos 12,88 e 12,80, tendo como suporte os 12,65, média móvel exponencial de 13 períodos. No gráfico diário dá para perceber, então, aqui até a tendênciazinha mais para baixo, respeitando a média móvel de 3 períodos, então a expectativa um pouco mais de escorregar. Olhando para o mensal, apesar da perda de força lá no fechamento do mês, segue a favor de um movimento de subida pelo gráfico mensal aí, topos e fundos ascendentes, então uma expectativa ainda mais positiva, ou seja, após uma correção aqui do semanal, ainda a expectativa de se poder ter algo para cima, mas precisa justamente gerar o sinal de alta, superação da máxima da última semana, principalmente após a próxima semana, essa próxima semana. Seguindo aqui agora para falar do S&P 500. S&P 500, nós temos aqui, S&P 500, eu deixei aqui o petróleo, deixa eu botar S&P 500 aqui agora. Então, S&P 500 teve uma semana em negativa. Na verdade, esse aqui é o gráfico mensal, deixa eu pegar o gráfico semanal. Teve uma semana negativa e perdendo a mínima do candle aqui anterior. Média móvel exponencial de 3 períodos funcionando aqui como suporte. Temos um topo no nível de resistência ali anterior. Olhando para o mensal, está dentro do movimento de subida. S&P 500, terminei mudando aqui o código do ativo. Aqui, só que está em cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Então, nesse momento, batendo aqui, aumenta a chance de ter algo para baixo no S&P 500. E aí a gente vai monitorar de perto pelo gráfico semanal. Já temos a formação no topo. Perda de mínima desse candle aqui dessa semana aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo no S&P 500. Se olharmos para o gráfico diário do S&P 500, dá para perceber que a tendência de alta já tinha perdido força. A tendência de alta já tinha perdido força, ou seja, não conseguia superava o topo anterior, mas não ia muito longe. E agora anulou essa tendência de alta anterior. Fica uma expectativa um pouco mais para baixo nesse momento para o S&P 500, após o fechamento dessa semana bem negativa. E, logicamente, olhando para o gráfico diário, um sinal de perda da mínima do fundo aqui anterior. Tá? Seguindo aqui para falar agora depois aqui do S&P 500, vamos falar também do petróleo, começando aqui para falar do petróleo. Falando aqui do petróleo, nós temos aí topos e fundos descendentes, isso num gráfico diário do petróleo, olhando para a semana, muito mal a semana para o petróleo. Tendência de baixo no diário, tendência de baixo semanal. E olhando para um gráfico mensal, dá para ver que anulou a formação de um fundo e está estendendo aqui o movimento de baixa, aumentando a probabilidade de caminhar para essa zona de suporte aqui, que é basicamente uma região ali em torno dos 70 a 65 dólares. Nesse momento, olhando para um topo aqui lá para trás, que aqui funcionou como resistência, é a região de 75 dólares, então é um suporte intermediário. O mais relevante é essa região de fundo aqui anterior, que vai justamente dessa faixa dos 70 dólares até os 65 e 80. Então, 65 dólares arredondando. Então, é uma região onde pode parar de cair, se a gente olhar num prazo ainda mais longo, quadrimestral. Observe onde está chegando aqui o petróleo. Então, é um lugar, depois dessa estilingada para cima, correção, de poder ou parar aqui, na verdade, de ter uma redução da queda, vamos dizer assim, perda de força na queda e gerar um sinal de alta. É isso que a gente tem de monitorar para essa próxima semana e nas próximas semanas. E ficar atento, né? Indo aqui para falar da PETR4, nesse aspecto,
Petrobras terminou a semana mal. Terminou a semana mal, com queda de 4,63%. Assim como foi a semana passada, essa semana respeitando a média móvel exponencial de 13 períodos. Bateu na zona de resistência do fundo anterior, junto com a média, e aqui uma semana devolvendo boa parte da semana passada, a alta. Perda dessa mínima aqui aumenta a probabilidade de ter algo para baixo, de buscar a zona de suporte aqui. Essa zona de suporte já foi testada anteriormente. Vai ali na faixa dos R$ 23,50 até os R$ 22,30, zona de suporte para PTR4. Compra aqui agora pelo gráfico diário, apesar da tendência do gráfico diário ainda apontar para alta e estar em cima do nível de suporte do topo anterior, seria através da superação da máxima desse candle, mas já abaixo da média, já um sinal um pouquinho mais negativo. Mas se for para arriscar algo, seria isso aqui mesmo, superação dessa máxima, stop abaixo da mínima desse candle aqui, tentando pegar algo para cima em PETR4, sabendo que tem aquele desafio lá da zona de resistência do gráfico semanal, localizado na faixa dos R$ 26,20, R$ 26,15, R$ 26,20. Zona de resistência começa nos R$ 25,90 e vai até a região dos R$ 26,20. Depois disso, falando do minério terminou aí a semana, olhando aqui para o gráfico semanal, terminou a semana bem, com alta ali de 5,3% basicamente, ainda podendo atingir a zona de resistência aqui por volta dos $115. Movimento bem relevante para cima. Se a gente olhar para um gráfico mensal aqui, ó, movimento de alta contra a tendência de baixa, mas é bem relevante, voltando para cima da região ali de suporte, uma região que era por volta ali dos $101, $102. Então tá bem relevante o movimento de subida de recuperação, tendência de alta de curto médio prazo aqui bem definida, mas com a chance de ter aí uma semana podendo gerar algumas correções aí no decorrer dessa semana. Já tem um tempinho que esse movimento que foi longo para cima, espécie de uma onda 3 aqui desse movimento, dessa nova tendência de alta, e aumentando a probabilidade de ter algo para baixo, de apresentar alguma correção, podendo inclusive ir direto para os $115 para depois gerar essa correção, mas sabendo que a relação risco-retorno nesse momento já começa a ficar não muito satisfatório, o que pode apresentar também nas ações aqui do nosso mercado, que estão ligadas aí às commodities, aos minérios, principalmente falando de Vale, de GBR4, Goal, CCNA, os Zinc, pode apresentar no decorrer dessa semana algum sinal aí de correção. Vou falar a respeito de alguns ativos. Seguindo aqui então para falar desses ativos, começando pela Vale 3, que a semana terminou aí bem. Deixa eu só colocar aqui a questão do ajuste de volta. Semana terminou bem com alta de 2,24%, segue aí apontando para cima. Depois de ter revertido aqui essa formação de topo, ainda tem a chance de poder ter algo mais para cima. E olhando aqui que é algo mais para cima na Vale 3, resistência 91,20 a 94,30. Para mim essa região foi a região mais testada ali da Vale 3, uma região que é uma referência em termos de se chegar direto lá nesse patamar, vai aumentar a probabilidade de ter algum movimento de baixo, seja pelo gráfico diário, seja pelo gráfico semanal. Tá? Então é isso que temos aí para Vale 3. E olhando para um gráfico diário, poxa, dá para comprar esse pivô de alta na Vale 3? Eu não me animei muito a fazer essa entrada, mas se ela fizer isso aqui no decorrer dessa semana assim, ó, e depois gerar um novo sinal de alta, aí anima assim para tentar uma entrada justamente com o objetivo na zona de resistência que eu comentei agora do gráfico mensal, já acima dos 91 e buscando ali os 94. Então, quanto mais afastado a entrada for dessa região, melhor para ter uma boa relação risco-retorno na operação. Seguindo para falar dos setores, hein? Setores, olhando aqui para um gráfico mensal, olha só como é que está aqui, eu vou botar o mensal do lado de cá. Olha como é que está o mensal do setor de consumo. Foi aqui, se aproximou da média, quando foi lá, olha o tamanho do movimento de baixo. Foi aqui de novo, você bateu na média e olha o tamanho do movimento de baixo. Respeitando, significa dizer o quê? Setor de consumo, numa tendência de baixa muito bem definida, podendo ainda ter mais 1 a 2 meses aqui para baixo. Significa dizer que todos os meses vão ser negativos? Não necessariamente, mas o cenário, a probabilidade maior é essa. Não de ter meses totalmente negativos, mas de ter algo mais para baixo. E algo mais para baixo, a gente está falando desse suporte aqui que foi lá da mínima do Covid, da crise lá do Covid. A gente está falando aqui de 2,770 no setor de consumo, que passa por toda essa região aqui de suporte, ó, fundo anterior.
Aí o ponto mais baixo aqui seria esse fundo aqui lá na casa dos 2.686. Essa aí é a zona de resistência. Tá? Desculpe, suporte. Fundo ali anterior. Que isso a gente está falando lá de 2016. Bastante tempo. Setor de consumo sofrendo aqui. Depois disso, imobiliário. Setor imobiliário. No gráfico mensal, eu vou estar só no gráfico olhando para o semanal, a tendência de baixa, candle forte de queda, semanal terminou com queda de 7,72%. Seguimos aí, infelizmente, apontando mais para baixo. Logo, dentro do setor aí, correções tende a trazer oportunidade na ponta vendedora. E aí, falando de gerar algum processo de compra contra a tendência, teria que olhar bem em cada ativo do setor a zona de suporte ali para buscar algum tipo de entrada. E sabendo que é contra a tendência. Imobiliário, então, mensal no imobiliário, trabalhando aqui ó, dentro de um movimento de queda, formação forte de um topo, que aumenta a probabilidade de vir a perder esse fundo aqui na faixa dos 606,89. É o caminho mais provável. 2 candles muito fortes para baixo, 2 para cima fraco e agora um para baixo forte, aumentando a chance de poder dar continuidade e buscar essa zona aqui de suporte. Região de suporte que vai de 627 a 606. 627 a 606, zona de suporte para o setor imobiliário. Então também não está legal o setor imobiliário nesse momento. Gráfico diário aí, ó, apontando um pouquinho mais para baixo, segue aí apontando mais para baixo para gerar algum sinal realmente de uma mudança maior de contexto, de sinalização um pouco mais positiva, voltar para cima da média móvel exponencial 3 períodos e principalmente acima da região 695 a 700 pontos aqui. E setor de energia elétrica, semanal, mensal do lado de cá. Olha que beleza, quer dizer, para não falar o contrário, né? Lateralização forte, boa chance com esse mês aqui desse jeito aqui, boa chance de caminhar para esse fundo aqui, ó. 74.371 é o que está menos sofrendo ainda, né? Não tem setor melhor do que esse setor de energia, sim. Seria o segundo, o menos pior, vamos dizer assim, mas mesmo assim com viés de baixa. Então tem um setor bom? Tem um setor bom que eu vou mostrar já já. Mas esse aqui também apontando mais para a região ali de zona de suporte, olhando aqui para um gráfico semanal também dentro de um viés de baixa. Nada muito legal não. Então, mas nesse momento ainda é uma chance de poder, seja bater nessa região aqui e gerar algum processo de recuperação dentro do setor elétrico. E financeiro no gráfico semanal, olha o financeiro aqui no gráfico semanal, pivô de baixo, maior chance de vir aqui para baixo. Olha o mensal do lado de cá, foi lá, superou esse topo, mas olha o tamanho desse candle que perde a mínima dos dois últimos candles anteriores, dos dois últimos meses, já perde a mínima desse mês, então a chance é muito maior de poder caminhar para essa zona de suporte. Vai de um patamar de 9.328 até 8.850. Então, zona de suporte mais provável para o setor financeiro, também não está legal. O setor, depois dessa grande barra de baixa, não conseguiu reagir e, pelo contrário, já gerou um novo sinal de baixa, com um pivôzinho de baixa, tendência de baixa, de curto a médio prazo aí dentro do setor, perda dessa região de suporte, por enquanto apontando mais para baixo. E o setor que está ok, que está bem, é o setor de materiais, que é basicamente o setor de commodities. Tem ali desde Vale, Petro, Prio, todas bem? Não, mas boa parte ali, Klabin, Suzano, vou falar dessas duas ações aqui, CSNA se recuperando, os Minas ali ainda brigando, mas Brap 4, só que o Brap 4 é basicamente ali Vale 3, né? Então só está ligada, né? Não necessariamente de commodities. E o outro ativo aí, GGBR4, Goal 4, enfim, ativos do setor. Seguindo aqui então para falar num gráfico mensal, ó o mensal dentro do movimento de subida, boa chance de caminhar ali para aquela região de topo anterior, 6.470. Boa chance de chegar nessa região aí. Olhando o gráfico semanal, semana de alta, mesmo que venha fazer algo aqui para baixo, ainda o viés é mais para cima. Então, olhando para um gráfico diário, tá fraco a subida? Tá. Dá para se esperar muito aqui para cima? No curto prazo ainda não, mas o fato é, enquanto gerar sinalizações mais para cima, foco maior é na compra do que na venda.
no setor aí de materiais. Seguindo aqui então para falar de Suzano, já dentro do setor, SUSB3. Nós temos aí SUSB3 com uma alta forte no último pregão, 3,56%, conseguindo fechar acima da média. E o que mais chama atenção, agora sim vou jogar aqui o gráfico semanal, olha o candle do gráfico semanal na SUSB3. Grande semana de alta, 7% de alta, em cima de um nível de suporte, de média móvel, de topo anterior. Essa formação aqui traz até a possibilidade de abrir compra pensando em position trade, que seria isso. Vou comprar a supressão na máxima dessa última semana, colocar um stop abaixo, pelo menos abaixo dessa última semana, e tentar um objetivo ali, logicamente, para essa região aqui, ó, que seria 2 vezes o risco que você estaria assumindo na faixa de uns 7,5% para uns 15% ali de objetivo nessa região de topo anterior, lá na casa dos 63,50. Então, lembrando, position trade é uma operação que se abre normalmente pelo gráfico semanal, e ela vai durar ali, se a gente está tentando pegar um movimento de subida do gráfico semanal, de 3 a 10 semanas, pegando em média ali a duração dos movimentos, não sendo certeiro qual a duração certa dos movimentos, mas se você está tentando pegar igual esse movimento aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e no oitavo começou um processo já de ter um movimento aí para baixo, tá? Então, se você olhar os movimentos anteriores, você vai ver a duração desses movimentos aqui no caso da SUSB3. E olhando dessa forma, comprar pelo gráfico diário, se o papel gerar no decorrer das semanas ou nas próximas semanas, nas ações de alta acima da média, foco em compra de swing trade nesse ativo. O outro ativo do setor, Klabin, que também a gente até abriu uma compra de swing trade na sexta-feira, de reversão desse topo aqui, ó, gerou um topo descendente, só que aí já volta para cima da média no seguinte, expectativa de poder ter algo mais. E aí apoiada também pelo gráfico semanal, que também proporcionou o SUSB3 um pouquinho mais forte em termos de gráfico semanal, mas proporcionou aqui um fundo ascendente, voltando para cima da média, voltando para cima do topo anterior. Então, a expectativa é de poder ter algo aqui para cima nessa ação. Então, é isso que a gente está tentando no papel. Todos os detalhes estão aqui dentro do aplicativo da Invest, dessa posição aí da Klabin. M dia 3, fechamento da semana bem, alta de 5,15%, dentro do movimento de alta, volta a fechar acima da média, mas começa a entrar na zona de resistência, principalmente mais forte na faixa dos R$ 43,50. Já abriria compra aqui? Não. Por que não abriria? Poxa, mas pode ir direto lá? Pode, mas a relação de retorno não é tão boa. O que me chamaria a atenção de M dia 3 para abrir compra? Retorno do preço. Fundo mais próximo da média, aí sim tentar pegar um movimento do gráfico diário de 3 a 10 pregões para a região de resistência que eu acabei de comentar, dos R$ 43,50 a R$ 44. Seria algo interessante que pode acontecer e ficar monitorando aí MD3 no decorrer da semana. CSNA3, a gente abriu até uma compra aqui desse fundo que foi gerado no gráfico diário, expectativa de poder ter algo para cima, tendência de alta de curto prazo, semanal também está dentro de uma tendência de alta, desafio importante para a CSNA3 por volta ali dos R$ 15,40. Acima disso, o próximo nível mais relevante tem de 15,40 a 15,60. Depois disso, mais por volta dos 16,50, a zona de resistência para o papel. Todos os detalhes também da compra que a gente abriu na sexta-feira está dentro do aplicativo lá DV Invest. Você pode acessar via app.dvinvest.com.br pelo seu navegador ou pelo seu celular, na loja lá da Apple, na loja do Google, você acessar DV Invest. Instalar o app DV Invest. Sabesp, fechamento aí de semana para baixo, mal, queda de 8,23%, mas batendo em cima da média e muito já dentro da zona de suporte, que começa no 55,20 e vai até o 54,70. E o ponto mais baixo, que junta ali com o topo anterior, 53,94 aqui, essa mínima é 53,44. O que chama atenção aqui? Uma tendência indefinida pelo gráfico semanal, zona de suporte muito próxima, mercado ficando um pouquinho mais, vamos dizer, sobrevendido de maneira geral na média, e um papel que não está tão alinhado para baixo. É lógico que se perder esse patamar aqui, traz uma chance de poder ganhar mais força para baixo. Mas qual é a ideia aqui? De compra, se vier aqui caindo mais fraco, perder força e gerar um sinal de alta. Compra mais no nível de suporte, botando stop aqui para baixo, tentando pegar o quê? Um movimento que se aproxime ou da média ou da região de resistência dessa lateralização de prazo maior do gráfico semanal,
que seria ali algo em torno dos R$ 59,65 até os R$ 60,80. VEG3, algo parecido. Olha o semanal fazendo a correção, tendência de alta pelo gráfico semanal, voltando ali próximo da média móvel exponencial 3 períodos, tendência de baixa aqui bem fraquinha no diário, se comparar com o movimento anterior, mas ela pode vir a fechar essa região aqui de gap. Então aqui, ó, se ela escorregar um pouquinho mais para baixo, gerar algum sinal de alta aqui, operar contra a tendência seria uma alternativa, porque você está operando contra a tendência do diário, mas a favor da tendência do prazo acima, que seria do gráfico semanal. Então mais um papel que também ficaremos atentos aqui. Só que é uma operação contra a tendência do gráfico diário, pensando no swing trade. IP3 também pode, olhando para um gráfico semanal, caminhar aqui mais para baixo. Zona de suporte imediata na faixa de R$ 81,50. Abaixo disso, nada tão relevante, né? Se eu pegar aqui um gráfico mensal, sim, aí sim a gente teria uma média móvel exponencial 3 períodos por volta dos R$ 40,40. Então o que dá para monitorar? Primeiro, se subir, focar mais em venda, porque a tendência é de baixa. No gráfico diário está dando um movimento de baixa lá do semanal, expectativa de poder continuar caindo até pelo gráfico mensal, de poder buscar a média lá naquela região que eu comentei lá, perto dos R$ 40,50. Então subiu aqui de maneira fraca, gerou sinal de baixa, mais para venda. Por outro lado, caiu, foi lá naquela região lá dos 40,40 e gerou sinalização de alta, também dá para avaliar alguma compra contra a tendência em Ipera, devido ao prazo maior ainda ser um prazo aí de tendência de alta, pensando principalmente olhando para um gráfico mensal. BIF3, tendência de baixa pelo gráfico semanal, perda de região de suporte importante, só que olhando para um gráfico mensal, o papel, na realidade isso aqui, o foco veio para baixo da média, perdeu essa região aqui de lateralização, semanal dá para perceber que perdeu uma região importante. No diário, vou deixar o semanal aqui, botar o diário aqui. No diário dá para ver que a tendência também é de baixo, topos e fundos descendentes, ou seja, se eu pegar aqui os últimos movimentos, ó, tendência de baixa, e aqui está dentro de uma correção já de 3 pregões. Se essa correção aumentar aqui, igual eu desenhei na IP3 lá, se essa correção aumentar aqui no tempo e gerar um sinal de baixa, venda no papel tentando pegar algo mais para baixo. Não pensaria agora em compra não. E o que é esse algo mais para baixo? É olhar para essa região aqui de topos anteriores do gráfico semanal, lá para casa dos 10,50 a 10,25. Então, foco mais em venda ainda em BIF3 após um processo aí de correção. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção neste radar da semana. Espero que esteja sendo útil para você de alguma forma essa leitura do mercado, uma visão geral dos setores, S&P 500, falando de petróleo, de minério, de Petro, Vale, mais 8 ações aí. Se foi útil, deixa um like, um joinha, mesmo que seja de leitura, ou também olhando até para um lado de aprendizado também. Se está te ajudando de alguma forma, deixa um like, um joinha, comente aqui. Agradeço muito a sua participação e sua presença diária por aqui. Nos encontraremos amanhã, segundona, às 8h45 no nosso Radar do Mercado, ao vivo, olhando ali para mini índice, mini dólar e analisando ao vivo as ações que você pede lá dentro do chat. Vamos juntos nessa semana. Tenha uma excelente e abençoada semana. Até mais.